Eu queria para mais uma parte mais social agora também, de Sim, preconceito, antes da gente ir de fato para a parte medicinal sim, concreta sim. dela. Tu conseguiria explicar o porquê que aqui no Brasil é tão taxado a maconha como uma questão ilegal, uma questão de preconceito tão enraizado nela, sendo que, pô, tu acabou de falar, cara, é só uma planta, Sim, entende? sim. Ó, e assim, se a gente olhar para os números, né, de quantas pessoas foram afetadas por maconha versus outros tipos de drogas que tem, legais ou ilegais, cara, a maconha tá lá embaixo. Sim. O A que que tu enxerga nisso? a maconha em si, né, ela faz menos mal do que a proibição dela, né, a guerra Sim, gerada, toda a violência que se gera essa por guerra proibir nunca essa vence, planta. Não, não, é nunca enxugar vence. gelo, né, a gente É, fala, não por exemplo, ninguém deixa de usar maconha porque ela é proibida, né, provavelmente. Ninguém deixa de principalmente de ter acesso, qualquer um consegue ter acesso em qualquer lugar, ou seja, não está funcionando, né, é. essa repressão. Mas eu acho que é assim, não é só no Brasil, né, em vários lugares do mundo. Por que que tem essa visão em relação à maconha? É interessante estudar a história nesse sentido, né? Por isso que eu gosto de estudar essa planta, porque ela faz a gente refletir sobre vários aspectos, não só no meu caso farmacêutico e tudo mais, mas também em relação a questões sociais, raciais e tudo mais. Há esse ódio, vamos dizer assim, a essa planta, essa demonização, porque quem usava essa planta eram pessoas, né, que são pessoas até hoje marginalizadas, né, pessoas que são colocadas aí à margem da sociedade, vítimas de muito preconceito, né. Ah, Quem trouxe a cannabis para o Brasil foram, por exemplo, os africanos, né. Uhum. Nos Estados Unidos não era diferente, quem usava maconha nos Estados Unidos, africanos, árabes, mexicanos, ou seja, as pessoas que o pessoal não gostava, né, tinha um preconceito enorme. Então eles passaram a odiar, já odiavam a pessoa e passaram a odiar a planta que essas pessoas utilizavam. E no Brasil não é diferente, né, a maconha tinha essa questão. Se a gente for estudar na história da utilização da maconha, os escravos utilizavam maconhas, tinham os rituais deles, cerimônias sagradas, religiosas, inclusive, com o uso de maconha, e era um momento de alívio para eles, né. Tem até um podcast que eu, inclusive, se não for problema, indicar aqui, que é o Não, pode Projeto indicar. Querino, que fala sobre essa questão racial no Brasil, questão da escravidão, de uma maneira muito bacana, e eles trazem muito como era a vida, né, dos africanos naquela época. Lá era ainda pior, e daí os africanos, eles tinham esse hábito de usar a cannabis nessas cerimônias, e era um momento que eles se sentiam um pouquinho mais relaxados, um pouquinho mais tranquilos, eles dançavam, eles riam, né, e o ser humano, né, às vezes consegue ser tão horrível, que ele olhou para os africanos naquele momento ali de descanso, de lazer, e pensou: "Não, cara, eles não podem ter nem sequer um momento de tranquilidade". E o que que fazia eles ter aquele, ou contribuía, né, a cannabis ajudava muito. Vamos proibir isso também, né, para eles não ter acesso a isso também. Então tem muito essa questão, por que que tem essa relação, né, da cannabis, essa demonização, vem muito por causa do ódio que as pessoas tinham das pessoas que usavam cannabis, né. E daí passaram a ter ódio também da planta. Isso é uma coisa que a gente tem que entender para não repetir. Eu falo que as pessoas em relação à cannabis, elas acham que sabem muita coisa, né. "Ah, por que que tu é contra?", muita gente, tem fala do medicamento, né. "Ah, vem da cannabis, eu sou contra". "Por quê?". "Não sei, eu só sei que eu sou contra". "Como assim?". Uhum. Né, tem que saber o porquê, da onde que vem. Não saber da onde que vem essa demonização da maconha, da onde que vem isso. Isso não tem um respaldo científico, não tem uma ciência dizendo: "Ó, isso aqui faz mal pra caramba". Não, pode fazer mal, dependendo das circunstâncias, a gente vai falar aqui e tudo, pode fazer mal, mas, essa não vem da ciência, todo essa ideia que se tem em relação à maconha, vem de preconceito, de questões raciais, de uma história feia aí que a gente tem, e que não é só história, ainda é presente, infelizmente, né. Uhum. É um preconceito que já está muito enraizado nas nossas crenças, que foi passado de geração a geração, que as pessoas nem se perguntam porque tem ódio daquilo. É Isso. porque não sabem de fato o que que aconteceu. E isso de diversas formas, até mesmo na questão de política. "Ah, eu odeio esse lado. Ah, eu odeio essa parte". Só que aí tu vai perguntar: "Tá, e por que que tu odeia essa parte?". Aí a pessoa não sabe. "Ah, eu li uma matéria". "Ah, que matéria foi essa?". "Não, não sei, eu só li o título".
Então, É, é uma coisa muito bizarra o que acontece com a humanidade. sim, Quando ela tem medo de alguma coisa, ela deixa de lado para que ela não tenha conhecimento daquilo. sim. E aí vamos falar de conhecimento, né? Porque assim, ó, pô, a maioria das pessoas que tem um preconceito da maconha, antes da gente partir para a parte medicinal, que eu tô louco para chegar lá. Sim. Mas, pô, vamos falar para esse público que ainda tem um preconceito enraizado, não sabe como é que funciona, e eu queria que tu explicasse quais são os efeitos, o que a maconha fumada, tá, Uhum. traz na pessoa, mas também, se tiver algum malefício, eu gostaria que tu falasse também. Claro. Tem uma questão que é muito importante, né? Sobretudo em relação à maconha fumada, que geralmente é o que as pessoas têm contato, é que, e isso a ciência tem respaldado também, a maconha cannabis ela não combina, não é muito interessante para cérebros jovens, Isso, entende? O verdade. cérebro está em desenvolvimento ali até os 21 anos, isso acontece É. de uma intensidade um pouco maior, né? Então, nesses cérebros não é interessante. Hoje a gente entende isso, o porquê disso, né? Que tem todo um sistema que a maconha atua dentro do nosso cérebro, o sistema endocannabinoide, a gente pode falar mais, Sim, né? Tem todo um sistema ali dentro que ela vai atuar e esse sistema tem funções muito importantes, né? Inclusive no neurodesenvolvimento, ali no desenvolvimento de neurônios, conexões sinápticas e tudo mais. Então, tu tá numa fase da vida, na juventude, enfim, nessa época, né? Em que tu já tá tendo um boom de conexões, de sinapses, tudo acontecendo muito ali. E tu vem e tu joga algo que mexe com esse sistema, que participa disso, tu dá uma bagunçadinha. E essa bagunçadinha pode gerar problemas lá na frente. Ah, quais são os problemas de alguém que usa cannabis, começa a usar muito cedo, tal? Bom, própria dependência, né? A dependência é possível. Tem pessoas que são dependentes de cannabis, tem que fumar ali bastante, tal, para se sentir um pouquinho mais tranquilas. E dependência seja do que for, de cannabis, de açúcar, de qualquer coisa, não é legal. Própria dependência ou problemas até relacionados a comportamento, no sentido de transtornos de humor, né? Uma depressão, uma ansiedade. Então não é interessante. Já por outro lado, num cérebro mais idoso, ela é muito interessante, porque ela faz esse boom sináptico, né? Um cérebro que está perdendo neurônios e tudo mais, vai ser muito interessante. Tanto é que tem sido aí usada para tratar Parkinson e Alzheimer, né? Mas num cérebro jovem, a maconha fumada não é interessante. Então, se alguém, né, estiver escutando aqui, jovens e tal, porque às vezes a gente escuta só o que a gente quer, né? uhum, Ah, eles falaram um monte de coisa boa lá da maconha e tal, isso vai justificar para mim mesmo eu poder usar. Não, um cérebro jovem, que fique bem claro aqui, não é interessante. Né? Ah, mas tem crianças que usam um medicamento, mas aquele cérebro daquela criança, ele provavelmente tem alguma questão que não está funcionando direito, algum desequilíbrio. Uma pessoa com epilepsia, por exemplo, uma criança com epilepsia está tendo descargas neuronais anormais ali, então o medicamento vai lá e vai equilibrar as coisas. É diferente, né? É uma situação diferente. Então pode ter problema, sim, que não é legal, né? Aquela questão que a gente falou em relação à esquizofrenia, né? Tem estudos hoje mostrando que, não que vai causar esquizofrenia, mas que pessoas que já têm ali a questão genética, né, pré-disponível, esse tipo de coisa, pode precipitar um surto, algo nesse sentido. Então, não é, tem as suas questões que são muito importantes de a gente relatar aqui também e levar em consideração.